Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade, e queria, nesse programa sem convidados, trazer para vocês duas situações, né? Uma nesse programa, outra no próximo programa também. Vamos falar sobre as experiências e situações que aconteceram agora no mês de março, né, fazendo 1001 coisas, aí às vezes as palavras se perdem. Nesse mês de março, algumas pessoas acho que já acompanharam nos programas anteriores, mas no ano passado teve, no mês de março e fevereiro, o Garopas, que é um braço da nossa associação, da associação que eu fundei, onde a gente vai surfar com pessoas com deficiência nas praias do Rio Grande do Sul, para que as pessoas que nunca tiveram experiência, ou que têm experiência, já tiveram experiência, mas poder aproveitar o seu verão surfando e aprendendo essa técnica, essa temática. Esse ano, no mês de fevereiro e março, e acho que janeiro começou, se eu não estou enganada, todos os finais de semana e alguns dias durante a semana, conforme a escala de cada aluno, foram para as praias de Capão da Canoa, Curumim, Arroio do Sal, ter essa experiência. E vou contar para vocês mais um pouquinho de como funciona, para quem se interessar para o ano que vem, quem se interessa um dia fazer parte da Láqua, e também como que foi a minha experiência esse ano, que aí eu fui uma vez, né, também. E aí a gente sai aqui de Caxias do Sul, aqui da rotatória da Universidade de Caxias do Sul, que é onde é a nossa sede, um dos espaços, né, nossa sede aqui, onde estou falando também. E aí a gente sai de manhãzinho cedo, 6 e pouco, vai até a praia de ônibus, de van, de micro, conforme a quantidade de pessoas, com vários professores. Cada aluno agora, a partir desse ano e do ano passado, vai como responsável também, mesmo quem tem a sua independência, que não precisa, porque como uma das melhorias e uma das organizações que aconteceu, e estamos sempre em constante aprendizado, é que a gente, que antigamente, quem era independente ia sozinho, não que não possa ir sozinho, que não precisa, mas em função de todo o fluxo e de toda a demanda que se tem para fazer essa ação, os professores organizaram que eles agora são responsáveis dentro do mar dos alunos. Não que eles não sejam fora, óbvio, né? Mas para poder dividir, para que eles também não fiquem sobrecarregados. E a gente vai aprendendo e vai evoluindo ao longo do tempo. E aí eles fizeram essa organização. Então cada um vai como responsável, eles ficam responsáveis nas atividades e dentro do mar e fora do mar. Entre os colegas, entre os responsáveis, a gente se divide para ajudar e para que se alguém precisar de algum suporte, de alguma coisa a mais também. E nós ficamos ali no gazebo e esperando a sua vez, porque também uma outra coisa que foi melhorada, não que isso não tinha, mas uma organização de ordens de ida para o mar, de aprender a surfar e de ter essa possibilidade. E aí, enquanto que se faz esse rodízio de manhã, agora existe, antes era informal, mas agora é formal, é organizado, não, que antes não acontecesse. Atividades de dança, atividade de alongamento, atividade de aquecimento e outras questões para se preparar para ir para o mar e também para fazer o tempo passar, porque nós chegamos normalmente quando a viagem flui 9, 10 horas e voltamos às 4 da tarde. Aí tem a aula, que agora o professor Edson que dá a aula de dança, de aquecimento e tudo mais, a prof. Ana que faz um momento de estar conectado com o mar, de estar conectado com a natureza também.
E depois, conforme vai acontecendo o rodízio, nós vamos para o mar, vamos tendo essa experiência, cada aluno fica um tempo com os professores. Vou colocar aqui para vocês ao longo do programa algumas imagens, alguns vídeos dessa experiência. E depois existe a pausa, né, no horário do almoço, da meio-dia, 1h para os professores também descansarem, porque uma vez não tinha essa pausa, e os professores e quem cuidava e tinha responsabilidade pelo Garopas e pela Lacqua achava que era uma pessoa sobrenatural, que não precisava descansar e tudo mais. Como eu digo, a gente vai aprendendo ao longo do caminho e vai vendo que precisamos também ter esses momentos, não adianta, né? E tem o descanso, tem quem quer almoçar na praia mesmo, almoça, quem quer comer o que circula de vendas e consumação pela praia, pelos quiosques, quem quer ir até o restaurante, cada um vai ou em grupo, ou sozinho, ou com o seu responsável, né? E também à tarde, esse ano, aí volta para mais um giro no mar, teve uma roda de capoeira, que é uma outra atividade que a Lacqua proporciona para os alunos, e também essa diversão, essa questão. E aí no final do dia a gente faz toda uma função de trocar de roupa ou estar mais seco possível, tirar o máximo de sujeira possível para tentar deixar o ônibus e o lugar que a gente volta para Caxias na melhor condição, na melhor forma que encontramos quando recebemos, né? E voltamos no final do dia e chegamos normalmente 8 da noite e assim passamos esse dia gostoso e diferente e uma experiência gostosa e uma troca de convivência e de conhecer um pouco mais quem está conosco, porque às vezes durante o ano estamos lá nas atividades, estamos lá nas aulas e não paramos para conversar tanto, fazer a aula, ir embora, fazer as atividades, ir para casa e ir para os seus outros demandas. Claro que temos a festa junina, temos a festa de final de ano, que é de cada um vestido como acha, como a forma do ridículo e tudo mais, e é ali nesse momento que a gente acaba parando mais para conversar e também, né, não ficar só no que está programado e as outras experiências que acontecem, mas o Garopas proporciona isso além do surf e além de ver a felicidade de pessoas que nunca foram para a praia, de pessoas que nunca surfaram, que nunca entraram no mar, e aquela explosão, aquela alegria, ansiedade, às vezes o medo, tudo que traz. E esse ano para mim, que eu fui na verdade 2 vezes, uma vez em Herói do Sal e uma vez em Capão da Canoa, e foram praias, e são praias e lugares que as prefeituras começaram a apoiar, uma outra evolução também que tem acontecido, prefeituras apoiando a Lacqua, prefeituras entendendo a importância desse trabalho e levando e querendo dar esse apoio. Então, em Herói do Sal, teve o QG da Lacqua, que além do gazebo que a gente leva da estrutura de primeiros socorros e tudo mais, que sim, a gente se importa, sim, a gente se preocupa, não é só o responsável por aquele aluno que se preocupa. Também teve uma aula dos organizadores e da prefeitura de Herói do Sal, e nós tínhamos um lugar para ficar descansando, caso não quisesse ficar no gazebo, caso não quisesse ficar no mar e pudesse se trocar com mais tranquilidade, com tudo mais, essas questões que é importante, isso em Herói do Sal. E em Capão da Canoa nós também tivemos uma certa estrutura, e aí a gente fica perto do salva-vida e da casinha que era para salva-vidas para pessoas com deficiência, e aí em Herói do Sal tinha a cadeira anfíbio, em Capão da Canoa não teve, mas como nós temos também, entre outras coisas, mas de ter esse suporte, de ter um lugar mais adequado para descer na areia, de ter as rampas apropriadas, de ter os lugares adequados para esse público, né? Que lá no início não existia. Nós íamos e se virávamos sozinhos, fazia tudo sozinho, e que bom
que o resultado do Garoupas, além de proporcionar para os alunos da LACOA, tem dado esse resultado, porque quem nos enxerga vê que precisa ser melhorado, que precisa ser evoluído, que a praia precisa ser para todos de fato, né? Não só para alguns. E aí, esse ano eu fui para Uruçal, depois quando fui para Capão da Canoa, ao invés de eu levar, e eu gostaria de contar para vocês, porque foi bem interessante para mim também, ao invés de levar um acompanhante que cuidaria de mim, eu levei uma acompanhante que eu cuidei, que é a Amélie, que dança comigo, que tem 16 anos, ela é autista grau 1, e o quanto isso foi importante tanto para mim quanto para ela. Não é que ela não tem experiência de ir para a praia, os pais levam ela para a praia, ela tem essas realidades, sim, mas primeira vez eu acredito que na vida dela, ou poucas vezes, sem ter o pai e a mãe junto, que vocês sabem que para uma adolescente, para uma pessoa na idade dela e com essa idade, o quanto isso é importante e o quanto é importante a gente entender que não é porque a pessoa tem a deficiência que ela não quer ser uma adolescente, de ter as realidades de uma adolescência e a vivência e de estar no meio de pessoas que não é o pai, que não é a mãe, de estar com amigos, de estar com várias realidades. E aí, quando eu convidei ela se ela queria, o pai dela gostou, ela adorou, e eu fiquei bem feliz de estar proporcionando isso para ela, mas também fiquei com a questão, assim, porque, como eu falei, em vez de eu ter alguém que ia cuidar de mim, eu ia ter que cuidar dela, e o quanto que ela ia ser responsável e ter o compromisso também do que ela estava assumindo. Porque eu conheço ela na dança, conheço ela na capoeira, já estive com ela em várias realidades e eu sei que ela é uma pessoa educada, tudo mais, mas como que isso ia acontecer nesse dia, nesse ambiente. E aí foi bem interessante, porque ela foi farofeira, como eu brinco, né? Levou vários lanches e tudo mais que ela precisava para consumir, mas o como isso transforma a cabeça da pessoa quando ela chega num ambiente que tem vários estímulos, várias realidades, tudo mais. Aí falei para ela que nós não ia parar pro café da manhã, então se ela quisesse, era para ela levar, que só depois lá na praia que ela ia poder consumir, comprar outras coisas. E chegando lá, aí ela me ajudou no que eu precisava também, porque foi uma troca bem interessante. Eu fui até o banheiro e ela foi indo com os professores pro local, cheguei, e aí ela tinha já comido um sanduíche que ela tinha levado junto, e eu gosto de falar dessas questões pra gente ver como que se transforma a cabeça e as experiências quando a gente está em ambientes diferentes ou com realidades diferentes. Aí chegamos lá, ela foi com a roupa já que ela ia pra praia, que ela ia surfar, e aí ela estando lá e vendo os vários lugares para comer e tomar água e tudo mais que é vendido na praia, ela me disse que ela queria um café preto. No primeiro, enquanto que eu fui no banheiro, ela falou isso pro Rafa, que era um dos alunos mais antigos da LACOA e que tem uma experiência, idade. Eu disse pro Rafa, enquanto que eu vou em algum lugar, qualquer coisa, dar suporte para ela, pra Fiana, que é a Belle também, né, precisa, tudo mais, que é assim que a gente faz, que assim a gente se reveza. E aí ela foi, aí ela já tinha falado pro Rafa que ela queria um café preto, porém, né, nos quiosques que nós estávamos perto, não sabia se tinha café preto, né, e eu, como tinha levado, não pretendia sair da praia além do banheiro, tudo mais, e o quanto que a Belle é uma pessoa, e fala o nome dela, porque não tem problema, e ela aceita que a gente fala, ela já esteve aqui no nosso programa, ela fala dessas situações abertamente, o quanto que ela conseguia ser independente de ir até um restaurante, até um quiosque que não fosse ali perto, sem eu estar junto, ou sem eu ia ter que estar junto. Porque, pessoal, por mais que seja independente, eu estar na praia é uma função. Então, se ela ia aceitar de ter um não, de tomar café preto ou não. E aí o Rafa disse que ia com ela, os outros professores, qualquer coisa que precisasse, iam com ela. Mas o café preto não aconteceu, mas o sanduíche aconteceu. E aí eu disse pra ela,
passa protetor, né? Porque nós vamos ficar até as 4 da tarde, ela se tornar. Se ela não trouxe protetor, fiquei pensando, como que ela não tinha levado protetor se os pais disseram que iam dar tudo para ela e levar toda a estrutura que ela precisava? O que aconteceu com ela? Ela estando sem a realidade de ter alguém que toda hora diz para ela o que fazer, ela se perdeu. Foi muito bem, fez tudo que tinha que fazer, respeitou, me ouviu, mas ela não lembrou de olhar na bolsa dela, porque tinha 2 bolsas, uma de comida e uma das outras, né, parafernália que a gente leva pra praia. E ela não lembrou de olhar para ver se realmente estava lá, porque ela tinha toalha, ela tinha tudo, mas não sei o que aconteceu na hora ali, se foi de alegria, se foi de tudo, né? Aí começou a me emprestar, né, os protetores, porque isso também acontece nesses ambientes que estamos. E aí mas depois ela lembrou, né, que tinha o protetor, mas já lá bem de tarde e tudo mais. E aí ela ficou sentada esperando eu ir pro mar, né, chegou a minha vez. E aí ela queria consumir o que tinha nos quiosques, porque ela disse que ela gostava muito de milho, bem tranquilo. E aí eu disse pra ela, só espera voltar do meu surf, da minha diversão, porque eu também fui me divertir, né, não fui só pra cuidar dos outros e ajudar os outros, e não vou só pra isso, né, todo mundo acaba se divertindo, os professores e os cuidadores também têm esse momento de mar, tem esse momento de estar nas atividades também. E aí tu fala, espera eu voltar e depois tu vai ali. Aí ela disse, não, bem tranquilo, super. Aí sentou lá, ficou no mundinho dela, porque sabe que também a questão de autistas tem seu mundinho, muito estímulo às vezes não é legal. Mas também fez a aula de dança, fez a aula de relaxamento com a profiana. E quando eu voltei, eu disse, tá, então vai lá ver quanto que custa, porque eu tinha ficado com a responsabilidade do dinheiro para ela, né? Pro pai dela tinha me dito, tu cuida disso e depois ver se ela consome só o que levou, se precisava mais, que depois ele me reembolsava, e isso sem problema nenhum, né? E eu falo isso, pessoal, porque são coisas que tem que ser pensadas, todos esses detalhes tem que ser pensado, porque a gente já passou por situações de ter momentos de pessoas não pensarem nem nos documentos, né? E o que isso impacta na cabeça, o que acontece na cabeça de alguém que vai para a praia, que vai sair de Caxias do Sul e vai sem documento. Eu não sei o que acontece na cabeça de alunos irresponsáveis, porque por mais que tenha deficiência, nem todos têm uma deficiência que não tem essa independência, sabe? Então, de pensar que nós estamos algo para diversão, que os professores são responsáveis, quem vai junto é responsável, mas esses detalhes têm que ser pensados, essa realidade tem que ser pensada. E aí, ela foi lá, pediu quanto que era, me mostrou, e aí disse, não pode pegar tudo mais. Aí ela pegou e pegou uma coca, né, e ela fala, né, e ela gosta, e ela consome mesmo, ela come muito. Ela é alta e magra, mas come bastante, tem as lombrigas soltas, como eu brinco, né, e aí fez, e aí ela viu que estava chegando no final da manhã e não estava chegando a vez dela de ir pro mar, e aí ela veio me falar, e eu disse, Beli, primeiro é os alunos, depois é os convidados, aí os convidados ou vão no final da manhã ou vão à tarde, tu vai ter que esperar, não adianta. E aí ao longo de Capão da Canoa para chegar na praia, ela viu que tinha uma praça e que tinha lugares para ela caminhar e fazer e brincar, fazer atividade física e tudo mais. E ela me pediu se podia ir até essa praça. Eu não ia, e eu também não sabia o quanto distante era eu não tinha visto o quanto longe que era do mar, e eu não ia até lá, porque eu não sabia se eu ia aguentar, como é que ia ser meu deslocamento, até aguentaria, mas ia voltar, se eu ia voltar a tempo das outras demandas da Lagoa. Então, quando eu vou nesses ambientes, se eu vou caminhar no lugar que eu tenho certeza que eu vou dar conta de voltar, porque também, além de me divertir, eu tenho que ajudar, ou não saio dali, né? Ou no máximo no horário do almoço. Aí eu disse, Beli, eu acho que tu poderia ir sozinha, mas como tu tá sobre minha responsabilidade, eu acho que de repente tu fica para uma próxima vez para ir tu lá. Pode ser? Ela aceitou, de boa. E na hora do almoço, como eu não saí porque eu tinha levado o que eu ia consumir,
ela foi com os professores da Laqua e a Ana para almoçar, comeu mais uma laminuta, ganhou de presente porque ela estava de aniversário, e conseguiu chegar nessa praça que ela queria. Então, enquanto comeu e se divertiu na praça, enquanto que os professores fizeram o seu almoço e tudo mais, fez o que ela queria, foi bem comportado e tudo mais. O que eu falo de ser comportado, pessoal? Que quando a gente vai nesse ambiente, nós também temos que se cuidar, que não podemos fazer tudo que a gente quer e não quer. Porque eu não sei se eu falei para vocês de outras situações da Laqua, mesmo até de próprios professores e outras situações que aconteceu coisas muito interessantes, coisas que tu chega a se emocionar de ver aquele resultado, mas de pessoas que esqueceram que estavam com alguns compromissos também. Então aconteceram coisas não tão legais. É nisso que eu falo, sabe? É de ter esse cuidado, de tu estar no equilíbrio da diversão, mas no equilíbrio do compromisso, né? Então, é essa questão que eu sempre falo aqui e trago para vocês. Aí ela voltou, teve oportunidade de ir para o mar, teve oportunidade de surfar, tiraram bastante fotos, vídeos. Aí eu não sei se ela não é acostumada com água salgada, aí ela fazia caretas e às vezes até, não que ela reclamou, mas aquela coisa do sal nos olhos, de não saber lidar com essa realidade, mas foi muito bacana, muito interessante dela poder estar nessa situação, de estar nessa realidade, de poder estar independente, fazendo tudo que ela quer e tudo que ela queria, sem ter o pai, e ver que ela com 16 anos, e apesar da condição da deficiência do autismo, que ela pode ser independente, que é o que ela tanto quer. Então, essas realidades a Laqua proporcionam e o Garopas também proporcionam, e eu ver que foi muito interessante eu ter proporcionado isso com ela e que eu também, apesar de ter muito mais idade que ela, posso, né, proporcionar isso a outras pessoas e que eu consigo ter o controle que precisa dentro da realidade. Então eu brinco, eu não sou mãe e não sou pai e não quis ser mãe por vias biológicas, mas que estou proporcionando e dando essa oportunidade para outras pessoas e sendo mães de pessoas do projeto, sendo, né, e levando essa oportunidade para outras pessoas e também vendo que tudo que eu aprendi com meus pais e com essas experiências que eu pude ter muito mais talvez que outras pessoas, conseguindo levar para a realidade de outras pessoas, para outros, que é o objetivo da Laqua e é o objetivo do Garopas. Então era isso que eu queria trazer para vocês nesse programa e vou mostrar para vocês um pouco, alguns vídeos, algumas imagens de como que foi essa realidade, tanto da Belle quanto a minha, de mais um surf, de mais um verão aqui no programa Corpos Diversos. Fiquem bem, uma boa semana para vocês. Semana que vem nós vamos falar sobre o carnaval e espero vocês. Roberta, ascolta.